Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo aqui à web comigo. Ou bom dia, boa tarde, dependendo do horário em que você estiver me assistindo. Eu sou a professora Ana e vou dar início à nossa terceira web da disciplina de Matemática Financeira. Na web de hoje, primeiramente, peço desculpa que minha voz está um pouquinho falha, que eu vou ter um pouquinho resfriada, tá? Da viagem que eu fiz para o congresso, mas vai dar para conseguir falar direitinho, me esforçar um pouquinho para conseguir trazer o conteúdo hoje para vocês. Então, como combinado, eu vou iniciar a aula de hoje explicando sobre a AV1, trazendo algumas dicas, trazendo algumas informações sobre a AV1 para ajudar na resolução dessa atividade. Certo? Então vamos lá. O que é que a AV1? O que é que a AV, o que é a AV1, na verdade? É a sua primeira avaliação. Então, nela vai ser uma atividade, tá? Em que ela traz primeiro, ela fala sobre os conceitos de CDB, tá? Explica o que é CDB, como funciona, não é? E quais são os tipos de CDB existentes. Em seguida, depois de toda essa explicação, ela fala no caso, você tem um dinheiro, teria lá uma quantia de R$ 10.000, e essa quantia de R$ 10.000 você tem que optar, você tem que escolher, tá? Dentre as opções que o gerente te dá de aplicações dentro desse CDB, qual seria mais vantajoso? Qual você optaria? Qual você escolheria? Tá? Então, conheci o CDB, tenho lá meu dinheiro, quero aplicar e vou ver diante dessas condições que o banco me oferece, que o gerente me oferece, qual é a melhor e onde eu devo aplicar o meu dinheiro, que consequentemente que eu vou ter a maior rentabilidade. E aí, deixa eu pegar aqui a questão. Pronto. Então vamos lá. A questão, ela fala que você tem R$ 10.000 e que pretende aplicar em um CDB e o gerente, ele vai te apresentar duas opções de investimento, certo? A primeira opção de investimento é um CDB pré-fixado com uma taxa de juros de 10% ao ano, tá? Então, essa taxa do pré-fixado é uma taxa o quê? Uma taxa fixa, certo? Primeiro ponto. Opção 2 é um CDB pós-fixado com rentabilidade de quanto? De 110% do CDI. Então, essas são as duas opções que o gerente dá para você. E aí, o que é que a questão pede? A questão pede que você, de posse dos dados, você deverá identificar qual será a taxa de juros nos anos de 2021 e 2022, calcular a rentabilidade nos 2 anos e, após realizar esses cálculos, tá? Você vai elaborar um texto, um breve texto, falando sobre o conceito de CDI, como essa taxa afeta seus investimentos e qual a relação do CDI com a taxa Selic e com a inflação, certo? De modo geral. Inflação, eu vou trazer o conteúdo, né, o assunto, abordar o assunto inflação na próxima web, o sinal. E falar, né, sobre a relação do CDI com a taxa Selic e com a inflação e como vai impactar, né, essa taxa na economia e no seu dinheiro. E por fim, depois de você fazer esse apurado todo, você vai justificar e você vai dizer qual dos dois você escolhe, o pré-fixado ou o pós-fixado, certo? Então vamos lá. Minha sugestão para vocês resolverem essa questão é o seguinte: eu dividiria a resolução da questão em 4 partes, certo? Então, qual seria a primeira parte? A primeira parte é que você vai informar qual a taxa de juros nos anos 2021 e 2022, para os dois tipos de investimento. Então, sua resposta vai ser: no CDB pré-fixado, a taxa é tantos por cento no ano 2021 e tantos por cento no ano 2022. E a mesma coisa no pós-fixado. No pós-fixado, a taxa vai ser tantos por cento em 2021 e tantos por cento em 2022. Importante o seguinte, gente. Tem gente que tá com dúvida na tabela. Na questão, existe uma tabela do CDI, certo? E vocês vão utilizar para calcular essa taxa de juros no pós-fixado pelo valor acumulado do ano. Aquela tabela é a tabela representativa, de fato, onde tem o valor das alíquotas mensais, mas a que você vai utilizar, certo? A base que você vai utilizar
Para descobrir a taxa de juros no pós-fixado, vai ser o acumulado, certo? A coluna que tem lá de acumulado do ano. Então, não precisa você chegar e fazer em média do ano. Não, utiliza a coluna da acumulado do ano, certo? Então, vamos lá. Segunda, essa é a primeira parte, certo? E segundo ponto importante também em relação à taxa. A questão de 110% de CDI, gente, é percentual em cima de percentual, percentual em cima de número. Então, se você quer saber, por exemplo, 10% de 100 é 10, 10% de 200 é 20. Então, é um cálculo simples, certo? Então, não tem fórmula ou algo mais complexo para você descobrir essa taxa de juros pelo pós-fixado, tá ok? Então, eu preciso que vocês me digam qual é a taxa de juros no pós-fixado, e no pré-fixado e no pós-fixado nos 2 anos, certo? Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, o que é que a questão pede? Ela quer saber quanto é a rentabilidade. Ela quer saber, de fato, quanto vai render de juros no pré-fixado e quanto vai render de juros no pós-fixado. E aí, o que é que você faz? Outra dica. A questão não diz qual é o tipo de juros. Mas qual é o tipo de juros que é do nosso dia a dia? Juros compostos. Certo? Então, juros compostos vai ser o que você vai utilizar para descobrir o valor dos seus juros nos dois tipos, no pré-fixado e no pós-fixado, ok? E aí, quando vocês forem responder a questão, vocês vão falar o total dos juros obtidos na opção 1, através do título pré-fixado, e vai também dizer qual vai ser o valor dos juros na opção 2, através do pós-fixado. Lembrando que aí, gente, vocês não podem chegar e só colocar o resultado, dizendo, o juros vai ser 100, os juros vai ser 200. Vocês precisam demonstrar o cálculo, certo? Ah, professora, mas você está mostrando como é que faz na HP. Certo, eu estou mostrando como faz na HP, mas aí vocês precisam, pelo menos, indicar a fórmula que vai ser utilizada, tá? Para calcular aquilo ali, qual a fórmula que você utilizaria para calcular, certo? E você pode colocar lá no resultado pelo HP. Mas, de fato, eu preciso... Vou só ativar o mudo aqui. Eu preciso que esteja demonstrado o cálculo. Eu preciso que esteja indicada a fórmula e preciso que esteja indicado o resultado correto, certo? Outro ponto importante. Depois eu respondo as perguntas do chat, tá bom? Só para não atrapalhar aqui as Estou ativando o teu mudo. Por favor, não liga o microfone, senão não atrapalha. Obrigada, tá? Aí vamos lá. Então, a gente vai descobrir os juros nas duas situações, no pré-fixado e no pós-fixado. E aí, uma dica importante que eu também dou a vocês. Veja, o percentual da taxa de juros na opção 1, que é a pré-fixado, é igual nos 2 anos. Por quê? Como eu falei, é uma taxa de juros fixa, é pré-fixada. Então, quando você vai fazer o cálculo dos juros, você pode fazer um cálculo só do montante, considerando os 2 anos, já que a taxa é uma taxa só, é uma taxa fixa para os 2 anos, certo? Isso no pré-fixado. No pós-fixado, o que é que acontece? Vai ser uma taxa em cada ano. Eu tenho um percentual de taxa de juros no ano de 2021 e tenho um percentual de taxa de juros no ano de 2022, certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer dois cálculos separados. Primeiro, eu vou descobrir a rentabilidade do primeiro ano utilizando a taxa de juros de 2021, certo? E aí, o meu resultado, lembra que juros compostos é juros sobre juros? O resultado do meu primeiro ano vai ser a minha base, o meu capital, para calcular os juros do segundo ano. E aí depois eu só faço somar os dois. Ok? E aí descobri a taxa de juros 21 e 22, descobri o valor da minha rentabilidade do pré-fixado e no pós-fixado. Parte 3. Qual seria a parte 3 da questão? Elaborar um breve texto conceituando o que é CDI e como ela afeta seu investimento e qual a relação que ela tem com a taxa Selic. Qual o objetivo disso, gente, de conceituar o que é CDI? O objetivo do professor, quando elabora uma questão pedindo para vocês conceituarem, professor, eu vou chegar lá na internet e vou
olhar, vou copiar e vou colar. Tá, mas o interesse do professor é que você chegue, que você leia, que você entenda o que é o CDI e explique com suas palavras, certo? E aí eu quero que vocês entendam o CDI, que é o que muitas e muitas das aplicações financeiras utilizam esse índice, tá? Para poder aplicar a rentabilidade em cima dos investimentos. E aí o objetivo é que vocês aprendam o que é isso. Que vocês entendam o que é algo que está lidando em muitas das aplicações financeiras que vocês possam fazer, certo? E aí a relação também desse CDI com a inflação. Isso aí vocês vão entenderem melhor na próxima aula, quando eu trouxer esse assunto, ok? E por fim, após explicar o que é CDI, a relação com a taxa Selic e inflação, você vai dizer qual das duas opções você escolhe. É melhor você escolher o título pré-fixado ou o título pós-fixado? Essa é a questão, certo? Vamos agora para o chat. Ah, são duas no mesmo dia. Ayrton, é bem difícil a gente conciliar essa questão da marcação do web de dois professores. Quando é no ao vivo, a gente consegue controlar melhor. Aqui no que nós temos de uma hora só por web, fica um pouquinho mais difícil, mas aí as gravações das webs, elas ficam disponibilizadas para vocês, tá? Assim que possível, tá ok? E aí, vamos lá. Cláudia, CDI acumulado de 4,42% e de 12,39%, que é o valor que está na tabela. Exatamente, Cláudia. Você vai se basear nesse CDI para calcular a sua taxa, da sua taxa do pós-fixado. Mas lembre-se, não é isso. O valor dos juros é 110% do CDI. Então, só se atentem para não copiar o valor da tabela, porque não é só o CDI, não é só o CDI. O valor dos juros é 100% do CDI. Ok? Vamos lá. Yasmin, como eu falei, você vai utilizar qual é o regime de capitalização mais comum nas operações e nas transações financeiras? Utiliza o regime de capitalização composto. Então, você vai lá utilizar através do regime de capitalização composto, certo? Cálculos já vem prontos da taxa breve sobre a questão de calcular expoente, né? Calcular potência. Andréa, eu recomendo, assim, eu não consigo, como eu fui bem sincera na aula passada para vocês, chegar e fazer uma revisão de matemática básica. Eu sugiro que vocês deem uma olhadinha em algum vídeo do YouTube, tá? Ou dê uma pesquisada na internet sobre essas dicas de como fazer esses cálculos. Na calculadora, na HP2C, que é a calculadora que eu estou utilizando para trazer também os cálculos financeiros através dela, eu mostro como faz esse cálculo de expoente, entendeu? Quando a gente faz 2 elevado a 60, 10 elevado a 20. Então, eu mostro como é que a gente faz esses cálculos, certo? Mas eu sugiro que vocês mesmos vão atrás, deem uma olhadinha em algum vídeo do YouTube, como faz o cálculo de potência, como faz o cálculo de expoente, certo? Isso vai ajudar bastante no desenvolvimento e na resolução da questão de vocês, certo? É porque realmente eu não consigo parar para explicar isso, porque senão eu não consigo passar de fato o conteúdo que eu tenho que trazer para vocês, ok? Aí vamos lá. Cláudia só lembra do expoente, tá? Que é juros compostos. Tayana, a resposta se seria título pré-fixado ou pós-fixado, é você que vai responder diante do seu resultado, certo? No caso dos dois CDBs, das duas aplicações, a que te trouxer uma rentabilidade melhor, é a opção que você vai escolher, certo? Então, essa resposta vai ser dependendo de acordo com o resultado da sua questão, certo? Aí você vai escolher mediante aí a justificativa da sua escolha realmente vai ser o resultado
da sua rentabilidade que você vai descobrir na segunda parte da resolução da sua questão. Ok, gente? Mais alguma dúvida em relação a V1? Sigam esses passos. Caso vocês ainda tenham dúvida, é, assistam novamente a aula, enviem mensagem para a tutoria. A tutoria está me passando, de fato, as dúvidas de vocês. Eu já respondi, já pedi para a Érica responder direitinho, informando, orientando vocês, tá? E estou à disposição caso hoje ou nas próximas webs tenham mais alguma dúvida, vocês podem trazer que nós podemos falar novamente, tá? Sobre a avaliação, certo? Mais alguém com... Eu desativei já, André, o áudio que estava ligado. Podemos começar, então, o assunto de hoje? Maravilha. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Pronto, já vem minha tela. Vamos lá. Deixa eu colocar o chat aqui do ladinho. Tudo certo. Peço, por favor, para que, se possível, vocês não ativem o microfone para poder não gerar interferência no áudio dos demais, certo? Quiserem falar, vocês podem levantar a mão, podem mandar mensagem no chat que nós vamos interagindo. E se quiserem falar, de fato, coloca o emoji da mãozinha levantada que eu posso abrir o microfone e vocês falarem caso tenham alguma dúvida específica, que não dê para falar aqui escrevendo, certo? Então vamos lá. Vamos começar a nossa terceira web. E aí, qual o assunto da nossa terceira web? Hoje nós vamos estudar sobre séries de pagamentos. Então, nós já aprendemos nas aulas anteriores sobre juros, sobre o processo de capitalização, como funciona esse processo de capitalização. Aprendemos também sobre taxas, quando é que aplica a taxa, como é que fazemos, perdão, a conversão de uma taxa de um período para o outro, certo? Também aprendemos sobre descontos e como aplicamos uma taxa de desconto para trazer um valor futuro para um valor presente. E agora vamos aprender um terceiro assunto, que qual seria? Terceiro não, quarto no caso, que seria série de pagamentos. E aí vamos lá. Antes de conceituar de fato série de pagamentos, eu trago uma situação. É bem provável que em algum momento da vida de vocês já tenham vivido algum caso de referente ao quê? Operações que envolvam pagamentos ou recebimentos parcelados. E o que seriam esses pagamentos ou recebimentos parcelados? Quando você faz uma compra num shopping, por exemplo, numa loja, e aí você passa seu cartão e divide em 5 vezes. Quando você vai comprar o seu carro, e aí você financia aquele valor com o banco em 60 meses. Quando você vai comprar o seu apartamento, que você parcela. Quando você faz por exemplo, uma capitalização privada para que lá na frente você receba, não é, quantias mensais de, sei lá, R$ 5. Então, esse processo, né, esse parcelamento ou recebimento, ele é chamado de série de pagamento. Tá certo? Mas aí vamos entender direitinho, deixa eu ativar aqui o mudo. Então vamos entender direitinho o que seria então o conceito mesmo de série de pagamento. E aí, deixa eu trocar aqui. Série de pagamento, gente, eles são pagamentos sucessivos de uma dívida ou recebimentos sucessivos, tá?
que tem alguma origem de investimento. Podemos dizer também que essas séries, elas são um conjunto, tá, de pagamentos ou recebimentos, como eu falei, sucessivos, com seus respectivos vencimentos ao longo do tempo. Podendo esses valores, né, esses pagamentos ou esses recebimentos, eles serem fixos ou eles serem variáveis. Tudo depende do tipo da série de pagamentos. E aí, quando eu falo em relação a tipo de série de pagamentos, eu venho justamente falando sobre a periodicidade, eu venho falando sobre o limite, eu venho falando sobre se ela é finita ou se ela é infinita. Mas aí vem a questão de série uniforme de pagamentos. E série uniforme de pagamentos é a série que nós vamos estudar. Por quê? Porque é uma série definida, que ela é definida também como uma sucessão de recebimentos, reembolsos ou pagamentos, né? Ou prestações, que elas sejam de mesmo valor e sejam divididos regularmente num período de tempo, que aí está representada aqui, eu trouxe nesse diagrama de fluxo de caixa, deixa eu pegar aqui o apontador, lembra? Diagrama de fluxo de caixa, e aqui vem representado uma série de pagamentos, no caso, uniforme, onde eu tenho o meu valor inicial, eu tenho a minha série definida em um tempo determinado, certo? Tem o número de pagamentos periódicos, e eu tenho as minhas saídas constantes, uniformes e todas do mesmo valor, que elas são representadas aqui através da sigla PMT. E o que seria essa sigla PMT? Ela é uma abreviação da expressão inglesa Periodic Payment Amount, que significa o quê? Valor de pagamento periódico. É a nossa parcela, é a nossa prestação, certo? E ela vai se referir a pagamentos de mesmo valor. Aí lá na nossa calculadora HP12C, nós já encontramos uma sigla que tem essa simbologia de PMT, certo? E aí é importante que vocês saibam, quando eu abrir aqui a HP12C, quando formos fazer os exercícios, até tenho que deixar ela aberta aqui, para trazer para vocês, emulador HP12C. Esqueci de deixar aberto. Mas aí vamos lá. Então, esses pagamentos, tá? Eles vão estar distribuídos ao longo dos períodos e ele vai constituir o quê? O fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa vai ser a representação da entrada e das saídas, tá? Dentro do tempo pré-determinado. Mas aí nós estamos falando aqui agora de série de pagamento uniforme, mas antes de mais nada, é importante que nós entendamos os tipos e quais são os critérios que são adotados para uma série de pagamento. E quais são eles? As séries de pagamentos, elas podem ser classificadas mediante 5 critérios, que vão estabelecer justamente a diferença entre esses vários aspectos de uma série. Primeiramente, em relação ao prazo de duração, essa série, ela pode ser finita ou ela pode ser infinita. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer a quantidade de pagamentos. Ela pode ter uma quantidade fixa, ou seja, 5 pagamentos, ou ela pode ter uma duração infinita. Ela pode ter vários, infinitos pagamentos. O segundo critério é quanto ao valor dos termos ou pagamentos, certo? E ele vai se referir ao quê? Ao valor de cada parcela. Ela pode ser fixa, por exemplo, R$ 100 todo mês, ou ela pode ser variável. Um mês é 100, outro mês é 300, outro mês é 50, outro mês é 300, tá? Então, aí é quando ela vai ser variável e o valor dos pagamentos ou recebimentos serão diferentes. O terceiro critério é em relação à periodicidade, que se refere ao quê? À frequência dos pagamentos. Então, ele pode ser periódico, quando ele vai ocorrer sempre em intervalo de tempo igual. Por exemplo, mensal, eu vou ter o pagamento todos os meses. Então, se eu tenho todos os meses, o intervalo de tempo entre esses pagamentos forem iguais, caracteriza uma série periódica. Já não periódica é quando o pagamento ocorre em intervalo de tempo variável. Um mês, depois 3 meses, depois 5 meses, e assim sucessivamente. O quarto critério é em relação ao vencimento da primeira prestação. E aí ela pode ser imediata, quando o pagamento ocorre no primeiro período da série,
Por exemplo, comprei hoje e vou pagar a primeira daqui a um mês. Então, o primeiro pagamento vai ser o primeiro período da série. Ou ela pode ser diferida. E o que significa ser diferida? Significa que o pagamento, antes de ocorrer o primeiro pagamento, vai existir um período de carência, vai existir um diferimento para iniciar essa série de pagamento, ok? E, por fim, o último critério é o chamado critério de momento de pagamento, onde ela pode ser antecipada ou ela pode ser pós-antecipada. E qual a diferença? A diferença é que antecipada, o pagamento ocorre no ato do negócio, fechei meu negócio, fiz minha compra e o primeiro pagamento eu já efetuei no mesmo momento, tá? E pós-antecipada é quando o primeiro pagamento vai ocorrer após um período após o ato do negócio. Digamos que seria antecipada, comprei agora e já... Perdão, gente. Antecipada, comprei agora e já estou efetuando o pagamento da primeira parcela no momento da minha compra. Já pós-antecipada, comprei agora e vou realizar o pagamento no próximo mês. Importante que vocês não confundam entrada com a série antecipada, tá? Com o primeiro pagamento no ato do negócio. Uma coisa, quando eu estou falando de série de pagamentos, eu vou ter pagamentos e recebimentos sucessivos. A entrada, por exemplo, eu vou comprar um carro de 100 mil reais, vou dar a entrada de 20 mil e vou financiar os 80 em 80 parcelas de R$ 1.000, por exemplo. Esses 20 mil, ele não vai ser o primeiro pagamento da minha série, porque a minha série é representada pelas 80 parcelas de 1.000. Então, o primeiro, certo? A entrada dos 20 mil vai ser a entrada, e a série, que seria o primeiro pagamento, que seria a primeira parcela de R$ 1.000, se ela for paga também naquele primeiro momento, quando você está comprando o carro, ela vai ser uma série antecipada. Se você paga a parcela de R$ 1.000 no próximo mês, vai ser uma série pós-antecipada. E aí, entendendo todos esses critérios, certo? De classificação de uma série de pagamentos, é importante deixar claro que a nossa aplicação para os cálculos, quando nós formos estudar agora aqui na disciplina, tá? Para a série de pagamentos, vamos sempre considerar a série de pagamento uniforme. E o que seria essa série uniforme? Pagamentos finitos, ou seja, existe um prazo para começar e para terminar. Ela vai ser uma série temporária, ou seja, tem prazo, certo? E periódica, tá? Finito, uniforme e periódica. Porque se não utilizarmos essa série de pagamento, os cálculos que já são um pouquinho mais complexos de série de pagamento, eles ficariam muito mais, certo? Porque aí nós não teríamos um período determinado, nós não teríamos parcelas fixas e não conseguiríamos unificar e realizar esses cálculos através de uma única fórmula matemática. Então, para esses cálculos, que fique claro, nós vamos utilizar uma série de pagamentos uniforme, que é até aqui. Série uniforme de pagamentos, que é a sucessão de recebimentos, desembolsos ou prestações de mesmo valor, representados por PMT, ou seja, por parcelas, que são divididas regularmente em um período de tempo. Então, para todos os nossos cálculos, serão realizados através de uma série de pagamento uniforme. E aí, entendido, certo? Sobre critérios, o que é série de pagamento, critérios. Agora vamos aprender quando nós vamos utilizar essas séries de pagamento uniforme. E aí, antes de apresentar esses três tipos, eu vou trazer dois exemplos de aplicação para vocês, certo? Primeiro caso, vamos pensar em uma dívida, tá? Vamos pensar em uma série onde eu vou realizar pagamentos, por exemplo. Suponha que você quer comprar o carro, vamos utilizar aquele mesmo exemplo do carro. E você não tem um dinheiro para comprar à vista, e aí você vai optar por financiar esse carro em parcelas para pagar nos próximos meses, certo? Esse exemplo de dívida. Quando a gente pensa em investimento, vamos agora para a situação 2, situação de investimento.
Digamos que você quer fazer uma viagem de lua de mel. Você vai casar e quer fazer uma viagem de lua de mel e pretende guardar uma quantia X, certo? Você quer guardar 15 mil reais para ir para viajar, para fazer sua lua de mel e ir para a Europa daqui a um ano, certo? Então, o que é que você quer? Você quer calcular quanto você tem que juntar todos os meses, quanto você tem que aplicar todos os meses para atingir essa meta, para chegar nesses 15 mil reais daqui a um ano, certo? Então, é importante que vocês entendam também situação de dívida e situação de investimento. Quando eu adquiro alguma coisa e preciso pagar, quando eu contrato um empréstimo, preciso pagar, ou quando eu quero juntar uma quantia para obter um montante final. Então, dívida é o parto de valor presente, de PV, de capital de agora. E já quando eu falo de investimento, eu falo de valor futuro. É quanto eu quero juntar para chegar em um montante lá no final do meu período pré-determinado. Ok? Entendido também conceito, critério, e aplicação de série de pagamentos, vamos agora aprender os 3 tipos de séries uniformes. E quais são elas? Antecipada, pós-antecipada e diferida. Entender esses 3 tipos de série vai determinar qual a fórmula que nós vamos utilizar para calcular uma série de pagamento, certo? E aí, vamos lá. O que seria a série pós-antecipada? Como eu até já falei lá no critério. Nesse tipo, o primeiro pagamento da série, ele vai acontecer no primeiro momento respectivo. Ou seja, compro hoje e começo a pagar no próximo mês. Série antecipada são aquelas séries em que o primeiro pagamento ele é feito no início do período, ou seja, no ato do negócio. Por exemplo, eu comprei o meu carro e paguei a primeira parcela no ato do negócio, certo? Então, esse seria um tipo de série antecipada. E a diferida, também como eu já falei, o primeiro pagamento da série, ele vai ocorrer após um determinado período, certo? Ou seja, eu vou comprar hoje e só vou começar a pagar daqui a 60 dias ou daqui a 120 dias. Isso é muito comum em algumas lojas varejistas, muito de eletrodomésticos, que muitas vezes oferecem condições de pagamento considerando uma série diferida, onde ele te dá um período de carência para você iniciar o pagamento da sua série, certo? Perdão, gente, mas minha garganta está ardendo. E aí, vamos lá. Conhecendo esses 3 tipos de séries uniformes, qual delas vocês acham que é mais comum no mercado financeiro? O que é que normalmente nós utilizamos mais no mercado financeiro? A série pós-antecipada, antecipada ou a diferida? Isso, quando eu falo qual a gente utiliza, falo de modo geral. Eu falo para uma compra, eu falo para uma aplicação. De modo geral, nós utilizamos a série pós-antecipada. Porque quando nós fazemos uma compra, por exemplo, é muito mais comum que, de fato, por exemplo, a gente passa o cartão, ou a gente assine um contrato de empréstimo, um contrato de financiamento, e o primeiro pagamento você realize no próximo mês, em que aquele negócio, aquela negociação está sendo realizada, ok? E aí, eu trouxe para vocês uma representação gráfica, ou seja, diagramas de fluxo de caixa, para ficar mais fácil, de fato, esse entendimento. Para ficar, ó, gravadinho na cabeça de vocês. Pós-antecipada seria sem entrada, ou seja, comprei hoje, comprei aqui no meu momento zero, e o primeiro pagamento é no período seguinte, no mês 1. Série antecipada é, entre aspas, com entrada. Mas lembre-se, não é quando eu falo entrada, aqui eu estou falando o primeiro pagamento da série, tá, gente? Não é uma entrada de um valor diferente. Lembre-se que nós estamos falando de série uniforme de pagamentos. Então, o valor das prestações tem que ser iguais, tá? Então, antecipada
aqui que seria com entrada. Eu compro hoje, no meu momento zero, e o primeiro pagamento eu já realizo no ato do negócio. E o terceiro exemplo, que é diferida, eu compro hoje, no meu momento zero, mas eu recebo um período de carência de 2 meses para realizar o início do pagamento, tá? Então, nesse caso, eu tenho uma série diferida, ok? E aí, eu também trouxe para vocês uma representação, certo? Para a gente conseguir encaixar agora, unir, que eu falei de critério, a gente entendeu que é série de pagamento uniforme, mas aí eu falei de como nós vamos aplicar, que é a questão de pagamento, uma situação de dívida, uma situação de investimento, e juntar os 3 tipos de série, antecipada, pós-antecipada e diferida, certo? O que é que nós vamos fazer, quais os passos que nós vamos seguir para calcular uma série de pagamentos? Nós precisamos verificar quais são as variáveis que vão ocorrer no processo. E que variáveis são essas? Identificar o que, eu posso dizer, o que a questão te traz. Vamos lá. A questão te traz uma situação de valor presente, de valor futuro, de montante, de empréstimo, de pagamento. Isso vocês precisam identificar para poder realizar o cálculo de uma série de pagamentos, certo? E aí eu trouxe esses 4 exemplos de diagramas de fluxo de caixa, tá? Onde nas linhas eu coloco os termos antecipados e embaixo os termos vencidos, que também são chamados de, na verdade, os termos pós-antecipados, que também são chamados de termos vencidos, certo? E aqui vem a representação do seguinte: em situações de séries antecipadas, eu tenho uma situação que envolve, aqui tem VP, pode ser VP, valor presente ou valor futuro, que envolve VP ou que envolve VF, ou seja, que envolve situações de pagamento de dívida ou envolve situações de investimento, situações em que eu quero juntar o dinheiro para ter um resultado lá na frente. Então, quando você quer comprar um carro e você não tem dinheiro, você compra aqui, né? É uma dívida, é valor presente. Eu preciso do dinheiro agora. Então, eu tenho que pensar assim: quando eu preciso do dinheiro agora, eu vou contratar um empréstimo, eu vou fazer uma compra. É situações de dívida, situações de pagamento. Então, são situações que envolvem valor presente. E aí, ela pode ser antecipada e pode ser pós-antecipada. Já quando eu falo que eu quero guardar um dinheiro para minha lua de mel, eu estou falando de valor futuro. Eu quero juntar um dinheiro para me aposentar, eu quero juntar um dinheiro para comprar um apartamento, comprar um carro, comprar algum bem. Eu estou falando de valor futuro. Eu tenho que poupar, juntar valores mensais para chegar no montante final. E aí eu estou falando de série que envolve valor futuro, que envolve investimento. E todas as duas sempre que iniciar a primeira prestação for no meu momento zero, ou seja, no ato do meu negócio, assim que eu inicio a série, eu estou falando de antecipada. Se é no momento 1, no período 1, após o início da minha série, é pós-antecipada. Se eu tenho carência, diferida. Ok? E aí, entendido tudo isso, vamos para a parte mais complicadinha, que seria as fórmulas. No primeiro momento, essas fórmulas de séries antecipadas e pós-antecipadas assustam um pouquinho, porque envolvem, de fato, porque envolvem expoentes negativos, tá? Envolve fração, multiplicação, envolve uma expressão mais longa, tá? Um pouquinho mais complexa. E aí, gente, eu não vou chegar aqui para vocês e mostrar como é que essas fórmulas são obtidas, certo? Até porque seria loucura da minha parte, que elas derivam de vários processos de capitalizações e descapitalizações, tá? Obtida dessas séries. Então, vocês imaginam, se é um pouquinho complexo assim para a gente calcular uma série uniforme, imagina se fôssemos calcular séries variáveis. Seria ainda mais complexos, entendeu? E aí é importante falar para vocês o seguinte: quando a gente estava entendendo o critério, entendendo o valor presente, entendendo o valor futuro,
é justamente para realizar a aplicação dessas fórmulas, tá ok? Que aí a gente, é uma fórmula quando envolve valor presente e a fórmula que envolve valor futuro. Na prática, certo? Problemas que envolvem valor presente está relacionado à dívida e problemas que envolvem valor futuro está realizado a investimento, certo? E outra coisa, nunca eu vou ter uma questão em que ela vai envolver as duas coisas ao mesmo tempo. Ou ela vai envolver valor presente, ou ela vai envolver valor futuro, certo? E quando a gente falar de série diferida, só vai ter situação que envolve valor presente. Que a gente não fala de diferimento, de estender prazo para juntar dinheiro. Então, ou a gente começa agora, ou a gente começa no próximo mês. Então, para caso de série diferida, nós só teremos a fórmula aqui para o valor presente, ok? E outro ponto importante, na apostila de vocês, elas são apresentadas 4 fórmulas para cada série. E aqui na web eu estou trazendo 2 fórmulas para cada série, certo? Mas qual é a diferença então? Por que na apostila tem 4 e aqui tem 2? Porque é o seguinte, a apostila ela traz 2 fórmulas a mais que determinam o PMT. Quando a gente conhece o que é PMT, a parcela. Que ela determina a parcela quando a gente conhece o valor atual ou montante. Mas a fórmula que tem lá é só variante disso aqui. É só eu trazendo, deixa eu trocar aqui pela caneta. É só eu trazendo a parcela para cá e o PV para cá. É essa a diferença, tá? Da minha, da minha fórmula, dentro da minha questão. Então, por isso que eu só trago essas duas aqui, para não confundir ainda mais a cabecinha de vocês. Mas vamos lá. Tá complicado, tá muito louco. Professora, eu não sei fazer. Calma. Para a gente resolver problemas envolvendo série de pagamentos, eu até, para deixar até mais fácil para vocês, eu dividi em 4 passos. Quais seriam os 4 passos para resolver uma série de pagamento? Primeiro, eu vou definir se é um problema que envolve valor presente ou valor futuro. Eu estou falando de uma dívida? Eu estou falando de um investimento? Eu estou falando de quê? Primeiro ponto. Segundo, eu vou verificar se o termo ele é antecipado, pós-antecipado ou diferido. Quando é o pagamento da minha primeira parcela? No ato do negócio? No período seguinte, ou eu tenho carência? Certo? Terceiro ponto. Aí eu vou escolher qual a fórmula que eu vou usar. Vou voltar lá no meu quadro e vou escolher. E o quarto passo, eu vou verificar se a minha taxa e o meu tempo estão na mesma unidade de tempo da minha parcela. Se eu falo que a minha parcela vai ser paga todo mês, eu tenho que ter o meu período e a minha taxa em mês, certo? Mesma ideia de juros simples, juros compostos, desconto, tá? Sempre estão na mesma unidade. E também para cálculo de série de pagamento na HP, o N, ele não vai ser necessariamente o prazo, ele vai ser a quantidade de prestações, a quantidade de parcelas. A questão, ela pode te dizer assim, o pagamento será realizado em 10 parcelas de R$ 100. Então, esse aí vai ser o teu N, certo? Ana, eu já expliquei a contextualizada no começo da web. Então, eu sugiro que você assista a gravação dessa aula, tá? Que aí vai estar explicado bem direitinho. E qualquer dúvida eu posso tirar nas demais aulas. Mas vamos lá para exemplo. Porque é através de exemplo que nós desmistificamos essas dúvidas. Sem problema, né? Sem problema. Só assistir a gravação da web que você vai ver a explicação bem detalhada da questão. Qual é a área que usa essas fórmulas? Como assim, Tayana? Qual a área? A gente utiliza para cálculo de série economista, na área de economia, de contábeis, que trabalha com série, que pretende descobrir como se calcula uma série, como chegar no valor, ou quanto será o pagamento de uma série, utiliza essas fórmulas, certo? É obrigatório fazer esses cálculos? Amanda,
Você pode fazer esses cálculos utilizando o HP. Por quê? A V1, na avaliação, na primeira avaliação, que é na contextualizada, de fato vocês precisam apresentar a memória de tudo que você vai estar respondendo. Por isso que eu falei, mesmo que faça cálculo pelo HP, indique lá qual é a fórmula que você vai estar utilizando e tudo certinho. Na V2, a avaliação de vocês, ela é múltipla escolha. Então, você pode realizar o cálculo direto lá na sua calculadora e marcar a resposta correta, certo? Não necessariamente você precisaria utilizar essa fórmula para fazer e realizar esses cálculos de expoente e tudo mais, certo? E esse assunto não está na V1. Vocês estão falando que a V1 estava bem difícil, tá vendo? Poderia ser pior. Imagine se fosse uma questão de série de pagamentos. Pelo menos é só de regime de capitalização, o primeiro assunto que é mais simples, certo? Mas vamos lá, vou trazer os exemplos para vocês, utilizando as duas formas. Ariosvaldo, a calculadora, tá? Você não precisa de jeito nenhum realizar a compra dessa calculadora. Ela está disponível gratuitamente, tanto na web, deixa eu compartilhar aqui e trazer aqui para vocês, como eu já mostrei, tanto na web quanto através de aplicativo no celular, certo? Como eu falei, quando vocês forem fazer a V2, por favor, não utilizem essa versão aqui web, utilizem a versão no celular. Por quê? Porque se vocês ficarem no Alt Tab, saindo da tela da avaliação, para utilizar a calculadora, pode invalidar a tua questão. Então, por favor, gente, atenção em relação a isso, para vocês não serem prejudicados. Pode utilizar a web, mas utilize a web no celular, tá? Quando for utilizar a calculadora. Pega, utiliza no celular e não utiliza no mesmo momento, mudando de tela, quando você estiver fazendo a sua avaliação da AV2, certo? Não quero vocês prejudicados. Mas gratuitamente, tanto na versão web, que é o emulador, quanto na versão de aplicativo, tá? Vocês conseguirão utilizar a HP gratuitamente, certo? Quando eu vi os cálculos, achou que era equação do primeiro grau. Mas veja, Tayana, no final das contas, ela envolve, de fato, equações. Daí, gente, a importância de fazer uma revisão, uma breve revisão de matemática básica, como falamos na aula anterior. De revisar expoente, de revisar potência, de revisar equação polinomial. Tudo isso ajudaria muito vocês a resolver essa questão, essas questões, tá? Que envolvem as fórmulas da matemática financeira. Bruno, essa é uma calculadora financeira. É um pouquinho diferente da calculadora científica, certo? Mas ela tem funções, A eu mulher digo que mostrando a a carona dela mais lá. mais completa, ela acaba sendo mais completa do que a calculadora científica, certo? Que até observem aqui, como eu falei lá na primeira web. Cada tecla dela, ela possui três funções. A maioria das teclas possui mais de uma função. Então, eu tenho, por exemplo, nessa primeira tecla N, tá? A função laranja, a função branca e a função azul. Ok? Aí, vamos lá. Na V2 vai ter perguntas que serão obrigatórios cálculos. Não, eu só não sei teu nome, que acho que tá aqui só o nome do seu celular. Não, na V2 vocês só vão. Só é múltipla escolha. De fato, não precisa. Não é obrigatório os cálculos. Então, você pode fazer o cálculo da HP e marcar só a alternativa correta. Não precisa demonstrar os cálculos, não, certo? Será que não dá para aplicar a fórmula dos juros? Nesse caso, não, porque aqui eu não estou falando, Amanda, de regime de capitalização. Eu não estou querendo saber aqui qual é o valor dos meus juros, certo? Porque aqui eu não estou falando de juros, aqui eu estou falando de pagamentos sucessivos. Então, não daria para utilizar a fórmula de juros compostos, certo?
Bruno, seria interessante você ter ela física também. É porque essa calculadora ela é um pouquinho cara. Ela chega a ser uns 350, R$ 400. Então, por isso que eu indico para vocês utilizar essa versão web. Ou a versão gratuita através do aplicativo de celular. Certo? Mas vamos lá, vamos para resolver questão, para seguirmos aquele passo, tá? E conseguirmos resolver e tentar tirar todas as dúvidas de vocês. Primeiro exemplo. Determine o valor referente a um capital que se aplicado a um determinado investimento para a retirada de R$ 1.000 ao final de cada mês, durante os próximos 9 meses, com uma taxa de juro mensal de 3% ao mês. Opa, passei até aqui o slide sem querer. Juros mensal de 3% ao mês. Então, vamos lá. Esse primeiro exemplo, no primeiro momento, vamos seguir o nosso passo a passo. Qual é o nosso passo a passo? Perdão. Qual é o nosso passo? Valor presente ou valor futuro. Se é um problema que está envolvendo uma dívida ou se é um problema que está envolvendo um investimento. E aí, no primeiro momento, quando a gente fala, determine o valor referente a um capital que, se aplicado, aplicado, a gente pensa o quê? A gente pensa em investimento, né? Só o que a questão fala? Ele quer saber qual o valor de um capital que, se eu aplicar num determinado investimento hoje, para a retirada de R$ 1.000 ao final de cada mês durante os próximos 9 meses. Então, a questão quer saber, gente, quanto você deve aplicar hoje, quanto você deve desembolsar hoje para realizar 9 retiradas de R$ 1.000 todo mês. Então, nesse caso, é uma questão que envolve valor atual. É uma questão que envolve uma dívida. É uma questão que envolve o PV. Porque eu preciso desembolsar esse dinheiro hoje. Eu preciso desse dinheiro hoje. Então, eu trouxe propositalmente esse exemplo, que seria, digamos que uma casquinha de banana, né? Que seria um pouco dúbio, mas para mostrar para que vocês, na verdade, definam essa linha de raciocínio, tenham essa linha de raciocínio na cabeça de vocês. Eu falo aqui, eu vou aplicar. Quando a gente fala aplicar um determinado investimento, a gente já tende a pensar em valor futuro. Mas ele quer saber quanto eu tenho que aplicar hoje, quanto eu tenho que desembolsar hoje. Ponto definido. Segundo, o que é que a gente precisa determinar? Quanto é que é o primeiro pagamento da parcela? E o que é que ele diz aqui? Ele fala que durante os, significa próximos 9 meses, o primeiro saque vai ser no período seguinte, no período 1. Então, o que é que isso significa? Que é uma série pós-antecipada. Certo? Verificar esses dois pontos, qual o terceiro? Verificar qual a fórmula que eu vou utilizar. E aí a gente volta lá, para o nosso quadrinho. Eu estou falando de valor presente, uma questão de valor presente, que eu preciso da quantia hoje, do dinheiro hoje, de uma série o quê? Pós-antecipada. Então, eu vou utilizar essa fórmula aqui. E aí, eu pego essa fórmula e volto lá para a minha questão. Certo? Porque eu quero saber qual é o meu valor presente, qual o valor do meu capital. Eu quero saber o meu PV, o meu valor presente. Certo? E aí, quais são os demais dados da questão? Ele me diz que eu vou sacar, retirar R$ 1.000 ao final de cada mês. E o que é que isso representa? A minha parcela. Quanto eu vou retirar cada mês, durante os próximos 9 meses. Então, próximos 9 meses vai ser o meu tempo, o período da minha série. Então, vai ser o meu N. E qual a taxa de juros que vai incidir nessa operação? 3% ao mês. Ok? E aí, definido tudo isso, eu vou realizar a aplicação aqui na minha fórmula. O meu valor presente é igual ao meu PMT, que é de R$ 1.000,
multiplicado por 1 menos 1 mais a minha taxa, que sempre precisa estar representada na minha forma decimal, elevado a menos 9, ou seja, menos o meu n, dividido pela minha taxa, que também vai ser representada pela forma decimal 0,03. Eu vou fazer o seguinte, vou resolver para vocês essa expressão aqui pela HP e vou mostrar como a gente resolve utilizando, tá, as teclas financeiras, ok? Jaqueline, eu sugiro que você fale com a tutoria, porque essa parte de fato de nota é direto quem faz o apurado das notas é a tutoria, tá ok? Aí vamos lá. Limpei aqui a memória de registro. Vamos desenvolver esse cálculo daqui através do HP. Primeiro, vamos isolar as equações. Eu vou primeiro resolver essa parte aqui, certo? De 1 mais 0,03 elevado a menos 9, e depois eu vou seguindo com os demais cálculos, tá bom? Então, eu faço aqui 1, Enter, 0,03, porque eu estou somando, né? Que é 1,03, elevado a menos 9. Como é que eu faria o cálculo daqui do elevado a menos 9? Da potência negativa de 9. Eu incluí a minha primeira informação, depois aperto Enter, informo qual é a minha potência, qual é? 9, não é isso? Mudo o sinal aqui no CHS, essa mudança de sinal aqui representa essa potência negativa, e em seguida clico na tecla Y elevado a X, que está logo abaixo do N. O resultado de 1 mais 0,03 elevado à potência negativa de 9 é 0,77. Que aí, se eu aumentar minhas casas decimais, vocês vão vendo que ele é uma dízimo, ok? E aí, esse resultado, vamos seguir com o cálculo da equação. Eu já tenho o resultado de uma parte. Vou subtrair de 1, porque tá vendo aqui, ó, seguindo, ó, eu já descobri que aqui é 0,77. Vou agora subtrair de 1, 1 menos. Vou só inverter o sinal, porque o 1 é maior, né? Aí eu fico com 0,23. E aí, o que é que eu tenho? Eu ainda preciso dividir pelo meu prazo e preciso multiplicar por 1000. E aí, eu vou lá, 0,03 dividido. Em seguida, multiplico por quê? Por 1000. E eu chego no resultado de 7.786,11 centavos. Certo? Consigo utilizar a calculadora científica? Consigo. Consigo utilizar a calculadora financeira? Consigo. Certo? E, de fato, recomendo. Não, se vocês forem tentar fazer esses cálculos na mão ou na calculadora convencional, aquelas tradicionais, vocês vão perder bastante tempo. Então, de fato, ou a científica ou a financeira, já existem funções prontas para calcular, funções que eu digo, já existem as teclas específicas para calcular potência, para calcular expoente, então facilita a vida de vocês até quando for realizar o cálculo através das fórmulas, tá bem? E aí, como é que eu também faria a resolução dessa questão utilizando as teclas financeiras? Aí nós vamos seguir esses passos aqui. Qual o primeiro passo? Vamos limpar a memória financeira. Vou zerar aqui meu visor, tá? No CLX, diminuir minhas casas decimais, que é só apertar aqui no laranjinha F e indicar no teclado numérico quantas casas decimais eu quero que apareça aqui no meu visor da HP. E aí, primeiro passo, limpar a memória financeira da calculadora. Como é que eu faço isso? Clico no F e clico no fim. Por que fim? Que está aqui nessa tecla X maior ou igual que Y, porque eu estou ativando a função
laranja. Então, por isso que eu aperto F, X maior, menor, eita, X maior, menor que Y, que é esse F fino. Limpei a memória financeira para não interferir no meu cálculo. Segundo passo, eu vou incluir o valor da parcela. Qual o valor da minha parcela? R$ 1.000. Então, R$ 1.000. Aperto na tecla CHS para trocar o meu sinal. Por quê? Porque eu estou indicando à calculadora que essa é a saída do meu fluxo de caixa. E aí, o que é os 1.000? É a minha parcela. E onde é que está representada a minha parcela? Aqui nessas teclas financeiras da HP, no PMT. Então, eu indico que ele é meu PMT. Terceiro passo, incluir a taxa de juros. Qual é a minha taxa de juros? 3% ao mês. Não já está tudo na mesma unidade de medida? 3% ao mês, 9 meses. Está tudo na mesma unidade, então já posso seguir direto. 3i, que é a minha taxa de juros. Qual o quarto passo? Incluir o período. Qual o período da minha série? 9 meses. Então, 9N. E o que é que a questão quer saber? Ela quer saber o quanto vai ser o teu capital, o teu PV. É só clicar em PV que ele vai trazer o resultado de 7.786,11. Não é simples, utilizando a HP? Mas vamos lá. Vimos o exemplo de uma série pós-antecipada que envolve valor presente. Vamos para o próximo exemplo. Tá vendo, Tayana? É simples. É porque o que assusta é o tamanho da fórmula e a utilização, principalmente de expoentes negativos. Aí isso, de fato, assusta um pouco. Vamos lá, próximo exemplo. Qual será o montante se não tivesse tudo em mês? Se não tivesse tudo em mês, o que é que nós teríamos que fazer? Trazer ou a minha taxa ou o meu tempo para a mesma unidade. Eu não posso fazer o cálculo utilizando dois critérios diferentes. Então, se aqui nesse exemplo eu tivesse essa minha taxa de juro ao ano, o que é que eu ia fazer? Ou eu ia converter a minha taxa de ano para mês, ou eu ia converter o meu período para ano, certo? Ou eu converto o período para o prazo da taxa, ou eu converto minha taxa para o período do meu tempo da questão. Mas nunca eu posso calcular utilizando unidades diferentes, ok? Segundo exemplo, qual será o montante ao final de 5 anos que o investidor terá poupado se começar hoje a depositar R$ 200 por mês, sendo a taxa de juros de 1% ao mês? Então, vamos lá. A questão diz qual será o montante ao final de 5 anos. Então, eu quero saber quanto eu vou ter daqui a 5 anos, um valor futuro. Então, isso a gente já está percebendo que é uma questão que envolve valor futuro, que envolve investimento. Que o investidor terá poupado se começar hoje. Opa, começar hoje. Então, o primeiro pagamento da série será realizado no momento, no início daquela série de pagamento. Então, isso caracteriza o quê? Uma série antecipada. A depositar R$ 200, R$ 200 vai ser a nossa parcela, vai ser o nosso PMT por mês, sendo a taxa de juros de 1% ao mês. Então, aqui também, ó, a minha parcela está na mesma unidade da minha taxa de juros. Então, posso realizar a aplicação direto. E aí, descoberto tudo isso, o que é que eu vou? Eu vou atrás, lá na minha caixinha de fórmula, e agora eu tenho uma questão que envolve valor futuro, que envolve montante, tá? De uma série antecipada, onde o primeiro pagamento da série ocorre no momento inicial, ou seja, no momento zero. Então, eu vou utilizar essa fórmula daqui de valor futuro. E aí, eu pego ela e vou aplicar
os meus dados. Então, FV igual, qual a minha parcela? R$ 200. Mais a minha taxa, que é de 1% ao mês, que eu trago ela no formato decimal, ou seja, 1% dividido por 100, multiplicado por 1 mais a minha taxa, também na forma decimal, elevado a 60. Opa! Eu tinha falado aqui que minha parcela e minha taxa estavam ao mês, mas só que a questão, ela fala ao final de 5 anos. 1% ao mês é o mesmo período de 5 anos? Não. Então, o que é que eu tenho que fazer? Ou eu transformo essa minha taxa de juros de mês para ano, ou eu transformo o meu período de ano para mês. E o que é mais simples? O que é mais fácil? Normalmente é transformar o período. Se eu fosse fazer essa transformação de taxa aqui, lembre-se, eu estou falando de capitalização composta. Então, eu teria que fazer a conversão através de taxa equivalente. E aí, o que é que eu posso fazer? O que é mais fácil, o que é mais rápido aqui nessa questão? Transformar o meu tempo para mês, certo? O meu prazo, né, ao final de 5 anos, então eu traria aqui 5 anos vezes. Quantos meses tem um ano? 12 meses. Então, 5 vezes 12 é igual a 60. Então, o meu tempo, que é de 5 anos, ele passa a ser de 60 meses. Por que vai ser de 60 meses? Para poder utilizar a fórmula, utilizando a mesma unidade da minha taxa, certo? E aí, quando eu vou trazê-la aqui para a minha fórmula, quando eu vou substituir o N na minha fórmula, eu vou utilizar o quê? O 60, que é de 60 meses, porque eu estou utilizando a minha taxa de 1%, certo? E aí, como é que eu faria esse cálculo da mesma forma na HP? Vamos lá fazer primeiro a equação. Eu posso chegar e começar, vamos lá fazer essa primeira parte aqui, ó. Certo? Cadê o meu contador? Vamos começar com essa primeira parte aqui. 1 mais 0,01. Limpei aqui minhas visões, né? 1,01. Colocar aqui direto. 1,01. Enter. A minha potência aqui, ó, é 60. Certo? Então, como é que eu calculo potência na HP? Eu incluo o primeiro valor, né? Eu incluo a minha base, que é 1,01, aperto o Enter, depois eu indico qual é o meu expoente, que é 60, e nesse caso, o meu expoente ele é positivo, certo? Ele não é negativo, então eu não preciso fazer a troca do sinal. Então, eu só cliquei e vou selecionar o y elevado a x, ou seja, cálculo do expoente. E aí o resultado é 1,82. Só que 1,82 é esse pedacinho aqui, certo? Aí nós vamos seguir com o cálculo. 1,82 menos 1 dá 0,82, que é essa parte daqui, tá? Dividido por 0,01. 0,01 dá 81,67. Então, esse pedacinho aqui dá 81,67. Só que a gente ainda precisa calcular isso aqui, né? Para multiplicar por mais tudo isso aqui. O que é que a gente pode fazer? Podemos calcular separado e depois multiplicar, ou pode armazenar a informação aqui na HP, que eu não vou nem fazer isso para não confundir a cabeça de vocês. Então, vamos só fazer o seguinte. Vamos considerar 4 casas decimais aqui. Eu vou deixar aqui esse resultado aqui dá quanto? 81,6696. Então, 81, cadê a HP? 6696. 6696. Vamos fazer essa segunda parte aqui da expressão. R$ 200, enter, vezes 1,01. 1,01. Que dá R$ 202, certo?
E aí eu vou pegar esses 202 e vou multiplicar agora por 81,6696. E aí eu chego no meu resultado de 16.497. Aqui é 26, mas a questão é só de arredondamento, porque eu só usei 4 casas decimais. Certo? Ah, professora, mas deu diferente o resultado. E aí, isso não vai mudar a minha questão? Gente, essa questão de arredondamento, se você utilizar fórmula, se você utilizar HP, não se apeguem tanto a ela, porque assim, na questão, no ABCDE, que vai ter lá, com diferença de R$ 2, R$ 3, não. Vai ser diferença de centavo. 10 centavos, 20 centavos, 30 centavos. Andréia, seu resultado vai dar 16.300, por quê? Provavelmente você utilizou só duas casas decimais. Se a gente chegasse aqui e utilizasse 202, por exemplo, vamos lá, 202, opa, 2202, enter, vezes 81,67, já daria. Ah, é por causa do cálculo do arredondamento aqui de cima. Deixa eu tirar a calculadora. Mas quanto menos casas decimais você utilizar, se eu utilizasse menos casas decimais nesse resultado dessa primeira expressão aqui, de 1,01 elevado a 60, isso já ia impactar no meu resultado. Então, à medida que você vai fazendo o seu cálculo, quanto mais você arredondar as casas decimais, mais o seu resultado ela vai ficar um pouquinho diferente, certo? Ah, mas isso aqui, Amanda, vai estar disponibilizado para você, tá? Esse material, essa resolução. E aí a gente chega nesse valor. Mas aí, como é que a gente calcula utilizando as teclas financeiras da HP12C? O que é que a gente faz? Zerei aqui o meu visor, limpei a minha memória financeira no F, fim, tá? E aí um detalhe. Lembra que eu falei, a calculadora HP12C, ela está pronta para realizar os cálculos no dia a dia. Lembra quando eu perguntei qual era a função que a gente mais utilizava e vocês falaram pós-antecipada? Pronto. Então, como utiliza a pós-antecipada, a HP está pronta para calcular a pós-antecipada. Mas se eu for calcular uma série antecipada aqui na minha HP12C, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer à calculadora, o meu pagamento, o meu primeiro pagamento, ele vai ser numa série antecipada, ele vai ser no ato do negócio. E como é que eu digo isso para a calculadora? Dizendo a ela, antecipa a parcela, aí vem para o begin. E aí essa tecla aqui no numeral 7, que é aqui de azulzinho, BEG, que é o chamado modo begin. E o que isso significa? Significa que eu estou trazendo o meu primeiro pagamento da série para o momento zero. Então, quando eu vou calcular na HP uma série antecipada, eu preciso ativar esse begin, esse modo begin. E como é que eu faço isso? Clico no G e clico no 7. Aí ele vai aparecer aqui no visor o nome begin, certo? E aí a gente segue no cálculo normal, incluindo as informações. Qual é a minha parcela? R$ 200. Troquei meu sinal, porque eu estou indicando que é a saída do fluxo de caixa, e digo que ela é meu PMT. Qual é a minha taxa de juros? 1% ao mês. Então, 1 e. Qual é o meu período? 5 anos. Eu posso multiplicar por aqui, ou posso dizer direto que 60 meses é o meu N. E o que é que eu quero saber? O meu FV, 16.497,27. Ah, professora, esqueci de ativar o Begin. Vamos lá desativar. Como é que a gente desativa? Aperta no próprio G e aperta no 8. Ou seja, a gente informa a calculadora, a parcela agora é no período 1. Como é comum, ela nem aparece aqui, ó, no visor, né? O nomezinho, do mesmo jeito que o Begin.
Digamos que eu tinha esquecido de ativar essa tecla e vou fazer o cálculo da minha série. Aí vou lá, limpei minha memória financeira, zerei meu visor. 200 CHS PMT, que é a minha parcela, a minha taxa de juros de 1%, I, 60, que é o meu prazo, N, e aí eu chego e calculo meu FV. Opa, 16.333,93. Aí a gente chega na resposta de quem? Na resposta de Andréa. Andréa, quando você calculou que não era arredondamento, foi ótimo esse seu cálculo. Quando você utilizou a HP para fazer o cálculo sem ativar a tecla Begin, você realizou o cálculo de uma série pós-antecipada. E aí, como no caso a questão era uma série antecipada, deu essa diferença. Então, se for para calcular a série antecipada na HP12C, precisa ativar aqui, ó, o Begin, G, Bag, que é aqui, ó, G, e aperta no 7. Para desativar, G8, ou Begin ou End. Certo? Entendido? Vamos para o último exemplo, que já estamos nos esticando na hora. Uma máquina industrial custa R$ 500.000 e a mesma pode ser parcelada sem entrada em 36 prestações mensais, iguais e consecutivas, com período de carência de 5 meses. A taxa que remunera o financiamento é de 0,9% ao mês. Qual o valor das prestações a serem pagas? Então, vamos lá. Ele fala de uma máquina industrial que custa R$ 500.000. Então, isso aí a gente já sabe que é uma situação de compra. É uma situação que envolve valor presente. Segundo, ela fala que ela vai ser parcelada, sem entrada, em 36 prestações mensais iguais e consecutivas. Série de pagamento uniforme. Com período de carência de 5 meses. Falou período de carência, a gente pensa em quê? Entende o quê? Uma série diferida. Desculpe. Uma série diferida. E aí ele fala que a taxa que remunera o financiamento é de 0,9% ao mês e quer saber qual o valor das prestações a serem pagas. Então, série de pagamento diferida, a gente tem nem o que pensar. Quando a gente de fato já leu o período de carência, já entendemos que é uma série diferida e já podemos aplicar a fórmula direto. Por quê? Porque nós não temos série de pagamento diferida que envolve investimento, que envolve valor futuro. E aí eu trouxe duas formas de resolver. Uma, aplicando a fórmula que está no nosso quadro, e outra, aplicando a fórmula direto do PMT, que é aquelas outras que estão lá na apostila que eu falei para vocês. E aí a diferença de uma para outra, nada mais é que eu estou trazendo o meu PMT para cá, e estou trazendo o meu PV para cá, e aí a fórmula, a derivação dessa troca do PMT, da posição do PMT para o PV, converte a expressão nessa fórmula aqui. Mas que no final o resultado será o mesmo, certo? E aí eu sigo substituindo as informações na minha questão. Qual o valor do meu PV? R$ 500.000. Não vai ter entrada, né? Que é o valor da minha aquisição, da minha máquina, 500 mil, igual ao meu PMT, mais a minha taxa, que é de 0,9% ao mês que eu trago no meu formato decimal. Observem que aqui eu tenho dois expoentes diferentes. Eu tenho um M e eu tenho um N. E qual a diferença? O M é o meu período de carência. Então, aqui vai ser menos 5. E nessa segunda expressão, 1 menos 1 mais a minha taxa, que é trazida no formato decimal, é elevado a menos N, ou seja, o período da minha série, que são 36 prestações mensais. Então, aqui é menos 36. Dividido pela minha taxa, que é 0,09. Certo? E aí, desenvolvendo o cálculo,
tá? Seja pela HP ou seja pela científica, nós chegamos no resultado de 17.069,88. Vindo aqui pelo meu PMT, da mesma forma. 500.000 multiplicado por 1 mais a minha taxa no formato decimal elevado à quinta potência, multiplicado pela minha taxa, né? Dividido por 1 menos 1 mais a minha taxa, novamente aqui no formato decimal, elevado a menos 36, certo? E aí eu chego no mesmo resultado de 17.069,88. Aí vocês me perguntam, professora, eu não consigo fazer esse cálculo pela HP, direto na diferida? Direto não consegue, certo? Mas eu tenho uma segunda opção, se for para fazer pela HP. Talvez confunda um pouco mais. Mas qual seria? Eu pego o valor do meu principal, que é os meus 500.000, atualizo no período da minha carência, em seguida faço o cálculo da minha série de pagamento. E como seria isso? Seria o seguinte, eu tenho 500.000 para pagar, eu tenho um período de carência de 5 meses. E o que significa esse período de carência de 5 meses? Eu tenho esse prazo para começar a pagar, só que vai ficar rolando juros em cima desse valor. Não é porque prorrogou o meu pagamento que eu não vou. Minha bateria vai cair. Não é que eu prorroguei a data do meu pagamento que eu vou ficar sem incidir juros em cima desse valor. Vai incidir normal. Vou pegar aqui o carregador. Vai incidir a taxa de juros normal em cima dessa operação. Então, como é que faríamos para calcular através da HP12C? Pegaríamos os 500.000 reais, eu vou fazer aqui com vocês. Pegaria os 500.000 reais, atualizaria pelos 5 meses a taxa de juros, e em seguida realizaríamos o cálculo da série de pagamento antecipada. Peguei aqui, senão o computador não vai descarregar. Pronto. Cadê minha HP12C? Tá aqui. Limpei minha memória financeira. Vamos lá. Eu tenho meus 500.000. Só para não confundir a cabeça de vocês, o que é isso que eu vou fazer primeiro? Eu estou atualizando meus 500.000 no meu período de carência. E o que seria essa atualização dos 500.000 no período de carência? Nada mais do que cálculo de juros compostos, certo? Eu estou descobrindo a minha nova base. É como se eu estivesse atualizando o meu valor para o começo de uma nova série antecipada. Eu vou ter aqui meu diagrama de fluxo de caixa. Tá. Mês 1, mês 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Aqui eu tenho 500.000 reais, certo? Só que a minha série de pagamento, o meu primeiro pagamento, 1, 2, 3, 4, 5, só vai começar aqui, no 5. Aí eu preciso trazer esses 500.000 reais e atualizar para o mês 5. E aí como é que eu faço? 500.000 reais seria o meu PV, tá? O meu capital inicial. Qual é a minha taxa? 0,9. 0,9% ao mês. Então, é 0,9 e qual é o meu período de carência? 5 meses. 5N. Eu calculo meu FV. E o que significa esse FV de 522? Significa que dentro de 5 meses, que é o meu período de carência, a minha nova base vai ser aqui 522.000 reais. E aí, partindo desses 522.000, eu vou calcular a minha série antecipada. Porque eu não vou pagar a minha primeira prestação aqui, nesse mês 5. Então, eu vou considerar isso aqui como sendo o meu capital. Vou considerar o meu N como sendo as 36 prestações, porque eu vou começar a pagar a minha série aqui e consigo realizar o cálculo na HP, como uma série antecipada, porque o primeiro pagamento tá iniciando aqui. Se eu quisesse calcular como posta antecipada, é só eu atualizar o 500 até o mês 4. 522. O que seria o meu 522? Seria o meu
PV. Eu vou ter que... Meu Zoom fechou. Meu Zoom fechou. Mas eu acho que voltou. Voltou. Ainda bem, gente, voltou. Para vocês aqui de volta. Logo da última questão. Pronto. Até zerou tudo aqui. Vou botar aqui rapidinho. CRSPV 0,9. 5 Pronto, 522.908,66. Esse é o meu novo PV. Então, se eu pegar ele e considerar, para a gente realizar o cálculo aqui da minha série diferida, né? Considerando agora, já que eu atualizei o valor, ele vai ser a minha série, a minha nova série antecipada. E aí, o que é que eu faço? Eu quero descobrir o meu PMT. Então, eu vou considerar ele. Deixa eu limpar aqui minha memória financeira, certo? Tirei todas as informações daqui. Então, ele vai ser o meu, não, a saída é que vai ser o PMT. Ele vai ser o meu PV. Qual a minha segunda informação? 0,9, que é a minha taxa. Qual a minha quantidade de parcelas? 36N. Eu quero saber o quê? PMT. Ele não vai dar certo. Eu tenho que ter desativado o biguinho aqui. Eita, confusão. Vamos lá. De novo. Eu estou confundindo tudo a cabeça de vocês. É melhor eu deixar o quadrinho. Eu vou deixar o quadrinho, antes de disponibilizar essa aula, com a memória desse cálculo. Tá, gente? Fazendo essa atualização dos 500 mil, considerando como sendo a nova base, e depois, considerando... Eu tenho ela aqui pronta, na verdade. Cadê na minha aula ao vivo? Já vou mostrar aqui para vocês. Mais fácil. Tá aqui mais. Eu vou compartilhar um outro slide aqui com vocês. Só que num formato de tela diferente, tá? Deixa eu ir lá pra... Isso é num outro formato de aula. Pronto, tá aqui esse mesmo exemplo. Que aqui eu tenho o meu período de carência. Então, o que é que eu faço? Eu vou atualizar, eu vou considerar os 500 mil como sendo o meu PV e vou chegar no valor dos 522 no meu valor futuro. Ou seja, eu atualizei os 500 mil, pegar minha caneta, meu apontador. Eu tinha 500 mil aqui no meu momento zero, certo? Eu tenho 500 mil no meu momento zero e vou atualizar ele para o quinto mês, certo? Porque aqui é o meu período de carência. Então, esse meu período de carência, que são 5 meses, aqui nesse exemplo são 180 dias. Aqui nesse exemplo são 6 meses. Mas para calcular como sendo uma série
pós-antecipada, onde o primeiro pagamento ele vai ser realizado no momento 1. Aqui nesse exemplo, eu só atualizo ele por 5 meses. Então, eu utilizo aquele... Limpei tudo, diminui casas decimais. 500 mil vai ser o meu PV, certo? A minha taxa de juros é de 0,9. O meu tempo vai ser de 5 meses, que no caso eu vou considerar 4. E aí eu vou ter o meu FV. Eita, deixa eu considerar igual a questão também. Eu estou na minha linha de raciocínio e eu estou achando que eu estou confundindo mais a cabeça de vocês do que ajudando. Desse meu exemplo aqui da minha máquina industrial, que é 500 mil, ela vai ser parcelada sem entrada em 36 prestações, só que a primeira é para 180 dias. Aqui são 6 meses. E no meu outro exemplo são 5 meses. Então, aqui, os meus 500 mil é o meu PV. A minha quantidade, né, de prazo vai ser 5 meses. A minha taxa de 0,9 vai ser I. Eu chego no meu valor de FV de 522.908. E qual a segunda etapa? A segunda etapa, eu vou iniciar o cálculo de uma série pós-antecipada. Aí eu já posso seguir direto. 522.908,66. Limpei minha memória financeira, né? Considerei esse valor aqui como sendo o meu PV. Qual o valor? Qual a quantidade de prestações? 36N. Qual o valor da minha taxa? 0,9 I. E o que é que eu quero saber? O meu PMT, que aí seria 17.069,88 porque aqui ele está arredondado. Certo? Deixa eu tirar essa apresentação, que essa aqui não é de vocês. E aí vamos voltar para a outra. Que é aqui representada através da fórmula diferida. Normalmente, a maioria das questões, ela vai vir, na AV2, de modo geral, ela vai vir mais como série antecipada e pós-antecipada. Essa série diferida, ela é mais difícil de aparecer, de ser cobrada dentro da questão de vocês, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, antes de disponibilizar esse material, eu vou botar esse mesmo quadrinho aqui, da HP, esse quadrinho resumo daqui da HP, de como resolver essa questão. Vou incluir mais um slide, coloco o passo a passo, e aí vocês tentam de novo para fazer em casa, tá certo? E com isso eu termino a web de hoje. Repito, quem ainda tem dúvida com a V1, quem ainda quer perguntar mais alguma coisa hoje ou na próxima aula, tá? Eu estou à disposição. A tutoria, ela tem o passo a passo também da resolução direitinho para poder tirar a dúvida de vocês. Sugiro que assistam novamente, escutem a apresentação e a explicação detalhada que foi dada no começo da aula, mas de qualquer forma, estou à disposição para nas próximas webs falar novamente sobre a V1. Ainda temos mais 2 aulas de conteúdo, tá? E dependendo da necessidade, de como vocês estiverem se sentindo mais perto da web, eu posso fazer uma aula extra de exercício. Só resolução de exercício de revisão, tá? Mas aí vocês vão me dando esse retorno, esse feedback daqui para as próximas 2 aulas, se de fato será necessário, se vocês já estão se sentindo mais seguros, certo? Vou encerrar aqui a gravação de hoje e desejo uma boa noite para vocês.